Fala galera, esse é um vídeo especialíssimo, parte do aquecimento para o Revolução DAX, um evento que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto, onde você, profissional que utiliza o Power BI, vai aprender o DAX de forma simples e visual para se tornar referência. O link para a inscrição está na descrição desse vídeo. Te vejo lá. Fala galera Power, esse é o programa Seja Power, onde a gente discute temas relevantes que te ajudam a ser um profissional valorizado e de destaque com o Power BI. Eu sou Renato Lira, um planilheiro apaixonado pelo Power BI, em especial as linguagens M e DAX. Hoje nós vamos falar sobre a jornada de aprendizado de um analista do Power BI, desde para quem está começando, quanto para quem já está avançado nesse mundo. Eu sei, você foi fisgado pelo anzol do Power BI. Comigo aconteceu em 2017, onde eu fui introduzido nesse mundo. Tudo começa ao você ver um relatório bonito, dinâmico, automatizado. Com um clique, automaticamente todos os números são atualizados para respeitar a seleção recém-clicada. Basicamente é o sonho de todo mundo que trabalha com o Excel. E quando você olha um pouquinho a mais, ele é ainda mais poderoso, porque não apenas a interface, ou seja, o consumo do relatório é melhor. Ele também é capaz de automatizar as rotinas, de modo que, se vem uma atualização da sua fonte, basicamente você se estruturou o trabalho de forma correta, faz com que o dado seja atualizado sem a intervenção do analista. Chega de virar noites, passando horas atualizando números de maneira manual que poderiam ser facilmente automatizados. O Power BI veio para resolver boa parte desses problemas. Porém, se você for olhar um pouco da história, ele foi construído para mastigar um grande volume de dados. Bases grandes, tá? Coisa que se no Excel a partir de 60, 100 mil linhas acaba sendo custoso trabalhar e fazer análises, o Power BI ele lida com bases de milhões, centenas de milhões ou até bilhões de linhas com uma performance invejável que é benchmark para o mundo. Porém, ele não é só rápido para atualizar os números de acordo com o que o cliente quer ver. Ele é capaz de conectar a centenas de fontes de dados, onde a gente consegue automatizar a rotina do analista. Inclusive, a minha primeira aplicação, quando eu estava na gerência operacional, que de fato não tinha um grande volume de dados, foi justamente coletar dados de 6 ou 7 fontes diferentes em um único local. E com base nesse relatório, a gente conduzia as nossas reuniões operacionais, dando mais clareza e convicção do que estava sendo falado, e não mais confiar se alguém leu o e-mail correto ou lembra de determinada informação que foi discutida 2 meses atrás. A gente tem aqui no Planilheiros Brasil centenas de vídeos que te ajudam a destravar em problemas específicos, inclusive ter a visão geral das coisas, como conceitos qualitativos de o que priorizar e qual caminho ótimo a seguir, de modo que a gente não tenha retrabalho. Pois, se você não planejar direito, é capaz que você gaste uma semana e quando olhe para trás, nada de produtivo saiu. E o principal problema para evitar esse tipo de coisa é a falta de escopo. A gente precisa de um escopo muito bem definido para que, junto com o expertise técnico, que você adquire através do que a gente vai falar um pouco mais adiante, você seja capaz de implementar aquilo que precisa. Mas Renato, por que eu devo investir tempo ou até dinheiro pagando cursos de Power BI? Primeiro, não é à toa que a Microsoft, em especial através do Power BI, é a líder destacada do quadrante da Gartner, uma consultoria especializada que há décadas avalia todas as soluções desse mercado. Com as ferramentas por trás do Power BI, você consegue fazer análises até então consideradas impossíveis no mundo tradicional, por exemplo no Excel, de maneira robusta e consistente. Basicamente, o dado vai se atualizar sozinho. A função do analista vai ser basicamente acompanhar os KPIs para a tomada de ação, se for necessário, ou pensar em outras formas de como melhorar as análises para melhor tomada de ação. Afinal, a gente vê um relatório cheio de números para nos embasar as decisões que a gente vai tomar adiante.
Eu trabalhei na Bain Company e o sócio fundador aqui no Brasil, e na sala dele tinha um quadro: In God We Trust, All Others Must Bring Data. Ou seja, confiar, a gente só confia no divino. Porém, para qualquer outro tipo de decisão, é importantíssimo a gente estar embasado com dados. Existem outros players além dos da Microsoft, mas como eu não conheço a fundo, eu não me sinto apto a opinar. Mas ela é cada vez mais líder justamente por causa do Power BI, porque você dá uma continuidade do mundo do Excel. Mas qual seria o maior benefício do Power BI? Basicamente, ele automatiza tarefas repetitivas, evitando que o analista, que seja diariamente, semanalmente ou mensalmente, tenha que fazer aquelas tarefas importantíssimas, porém manuais, suscetíveis a erro e de certa forma chatas, em especial se você está fazendo pela 10ª, 30ª vez. Você pode querer continuar ficar no mundo do Excel. Basicamente, para aprender Power BI, você vai ter que sair um pouco da sua zona de conforto, mas eu garanto, antes de ser o cara conhecido por conhecer o Power BI, eu era o cara conhecido por conhecer o Excel. Eu não me arrependo dessa minha decisão. Não me leve a mal, o Excel é excelente, o mundo só é mundo por causa do Excel, porém, para análises recorrentes, ou seja, aquela que tem uma certa periodicidade para manter os dados atualizados para uma boa tomada de decisão, o Power BI dá de 10 a 0. Inclusive com sua interface de visualização muito melhor. O Power BI nasceu dentro do Excel e muito dessa vantagem que existe no Power BI você consegue aplicar para dentro do mundo do Excel também, tá? Como automatização do Power Query ou mesmo tratar com um grande volume de dados através do Power Pivot. A gente tem aqui no canal também um vídeo que fala sobre o ecossistema do Power BI com uma analogia de um restaurante. Por que essa analogia de um restaurante é interessante? Pois, para manter um negócio ativo, existem várias tarefas com expertise bastante distinto para que a gente consiga atingir o objetivo. Em geral, a gente sabe que em uma empresa não tão grande, ou até uma gerência não tão grande, uma pessoa é aquela que faz tudo, né? Desde pegar o dado, modelar o dado, apresentar o dado, a gente sabe. Porém, é muito conteúdo para que uma única pessoa seja capaz de dominar profundamente todas as etapas do Power BI. Eu defendo que a gente não pode ser que nem um pato, que nada, corre e anda, mas nada mal, corre mal e anda mal. De certa forma, você tem que saber de tudo um pouco, porém, você tem que escolher alguma área que seja mais importante para a sua realidade, ou mesmo você tem uma certa afinidade maior para ser a referência desse setor. Mas, Renato, então o que você recomenda? Eu recomendo você começar com um curso generalista. Existem vários cursos gratuitos e pagos de excelente qualidade, que é capaz de introduzir você nesse novo mundo chamado Power BI. A gente tem alguns vídeos aqui que tentam pintar a visão geral, pintar o big picture, mas para você realmente ser iniciado, você precisa de um curso com atividades mão na massa para você se localizar na ferramenta, pois de fato é muita coisa para quem já não está acostumado. Eu tive o privilégio de fazer a turma com o Garcia e Rui juntos, a imersão para analistas de negócios, onde eles ensinam as componentes que formam o Power BI dentro do Excel e fazem essa migração de maneira suave para o Power BI. Até hoje, a depender da solução, algumas eu faço focadas no Excel e a grande maioria eu faço focada no Power BI, pois tem algumas vantagens que o Excel não tem. Porém, a depender da necessidade e cenário de uso, fazer a solução no Excel ainda pode ser a melhor solução. Mas nem tudo são flores. Por mais que você veja vários cursos falando aí que você vai sair do zero ao avançado, de fato, se a sua referência é aquela que não conhece nada desse mundo, qualquer coisa de BI que seja ensinado para você, de fato você vai ser um avançado. Mas o Power BI está no mercado desde 2015 e a barra, infelizmente, acaba crescendo um pouquinho mais. Se você fizer aquele curso pago ou gratuito, quando for tentar aplicar na sua realidade, você vai bater com a cara na porta. Isso é questão de tempo, mas cedo ou mais tarde você vai travar em algum ponto. Muitos desses pontos onde você trava, existem conteúdos gratuitos e de qualidade, onde você é capaz de ver e fazer analogia e corrigir o seu problema, porém, existem muitos pontos conceituais que
infelizmente, não estão disponíveis nesses cursos mais generalistas. Renato, então que você disse que é para fazer um curso gratuito ou pago? Para ser sincero, eu pagaria por um curso, independente de quem seja, pois quando você compra um curso, você compra tempo. Algo que sozinho você demoraria muito tempo, sequer chegaria a um determinado objetivo. Com o curso você consegue acelerar. O curso tem a sua vantagem, metodologia com começo, meio e fim já bem pensado e com centenas até milhares de alunos para comprovar que de fato funciona. Porém, marketing é um bicho complicado. Eles te fisgam pela aparência de facilidade. Mas eu vou te contar um segredo. Não importa qual curso você for fazer, você, como aluno, vai ter que se esforçar e muito. Claro, depende do seu background, depende do curso que você está fazendo, depende de vários fatores. Porém, o esforço por parte do aluno é muito grande, pois de fato é muito conteúdo. Valeria um curso de pós-graduação ou até universitário para você ver cada componente do Power BI, pois o Power BI é uma ferramenta multidisciplinar e muito ampla. Resumindo, um curso generalista, ele te leva sim a um mínimo aceitável de cada uma das componentes que estão por trás do Power BI. A partir daí, você tem que focar. E onde focar é o que a gente vai discutir mais adiante. Mas vou dar um spoiler. Depende muito da sua necessidade. Você não vai focar em algo que você de fato não precise no curto prazo. Beleza, pessoal? A primeira componente importante do Power BI, onde a gente pode focar, é o ETL. Acessar a fonte, transformar e carregar no modelo de dados. Mas a dúvida é em que focar. O Power BI, por padrão, ele usa o Power Query para acessar fontes externas. Mas a fonte externa que você acessa pode vir de uma outra ferramenta de ETL que já fez o trabalho pesado. Depende muito de sua realidade. Se no seu meio essas outras ferramentas já estão disponíveis, basicamente, se você já tem disponível um SQL Server, o SQL é o caminho, pois quanto mais próximo da origem a transformação for feita, melhor. Porém, se você não tem acesso a ferramentas como essa, aprender Power Query pode ser o caminho. Ele é muito melhor do que o VBA, até então a ferramenta principal para a gente manipular dados e adicionar no mundo do Excel, pois ele, além de ter componentes visuais, ele é próprio para manipulação de dados. Claro, ele tem alguns probleminhas, mas em geral, para a maioria das necessidades desse mundo self-service BI, onde nós, analistas de negócio, tentamos entrar nesse mundo de BI, a gente consegue fazer muita coisa muito legal. Mas, Renato, na minha empresa eu tenho um setor específico e ele me entrega um data mart, um data warehouse já com a tabelinha já pronto. Eu devo usar o dado dele ou eu devo trabalhar com arquivo? Claro que se a gente já tem um setor estruturado, a gente vai pegar o dado mais fácil, inclusive já tratado e mantido por um time específico. Porém, infelizmente, isso não é a realidade da maioria. Muita gente acaba trabalhando com arquivos. E para trabalhar com arquivos, em especial se for arquivo Excel, tá? Eu digo, o Power Query é até melhor para a gente trabalhar com esse tipo de interface. Mas, basicamente, depende muito da sua realidade e do que você tem disponível. Mas, se o seu calo está no ETL, eu sugiro você se aprofundar na linguagem M. Inclusive, a gente tem uma playlist aqui no canal, onde a gente desconstrói e mostra as pecinhas de Lego por trás da linguagem M, que com certeza pode te ajudar a destravar muita coisa. O segundo elemento muito importante nesse ecossistema do Power BI é a parte de modelagem. Para mim, sem sombra de dúvidas alguma, ele é o coração do Power BI, pois o Power BI é uma ferramenta focada no modelo e a gente tem vídeo exclusivamente falando sobre isso e dando mais detalhes. Porém, esse modelo ele é alimentado por tabelas oriundas do ETL, quer seja de um Data Warehouse, se você tem essa benção de ter isso disponível para vocês, ou acessado através de um Power Query. Porém, é um modelo que determina a forma com que as tabelas devem ser carregadas. Não o ETL que manda no modelo, mas o modelo que manda no output do ETL. E esse modelo é consultado, ou seja, os dados são extraídos do modelo para a próxima camada, que seria a de visualização, ele acaba utilizando a linguagem DAX. O DAX é o encarregado por acessar esses dados e calcular os valores desejados.
cálculos simples como uma soma de uma coluna ou cálculos ultra mega complexos. O DAX te salva, pois há um mito muito grande que DAX é difícil. Por quê? Se lembra daqueles cursos introdutórios e generalistas que te levam do zero ao referência avançada, ao guru dos gurus? Eles ensinam DAX de maneira simplesmente superficial e apenas com exemplos. Ou seja, essa simplesmente não é a forma correta de você aprender DAX. Não se aprende DAX com exemplos. Você tem que internalizar muito os conceitos. E com uma métrica bem criada, bem calculada, capaz de retornar o valor correto, independentemente do filtro que a pessoa clique na próxima etapa, que seria a visualização, aqui a gente garante que a gente tem um modelo correto. A terceira grande etapa vinculada ao Power BI é o DataVis, ou a camada de visualização. Ele é o abre-alas e por onde todo mundo vê o resultado da construção do produto. Ele envolve muita técnica por detrás, como técnica de storytelling, algo de suma importância para facilitar a tomada de decisão. Basicamente, se eu chamar minha mãe e ver um relatório, é para ela fazer a pergunta certa, sem nem saber do que se trata o tema. Porém, é aqui que muita gente já vem se especializando há anos, mesmo antes do Power BI, pois basicamente a doutrina das empresas é fazer apresentações de PowerPoint com uma narrativa sempre bem amarradas. Porém, a narrativa, além de ser o principal componente de uma boa visualização, é muito importante você ter uma aparência visual agradável. Mas aqui é onde aquele escopo começa a ficar um pouquinho mais fluido, que começa a entrar na seara dos gostos pessoais, onde basicamente o fundo vai ser escuro, o fundo vai ser claro, vai ter animação, vai ter uma imagenzinha. Basicamente, cada um vai preferir de um jeito. Mas a grande vantagem de o Power BI ser uma ferramenta focada no modelo é que a gente pode construir mais de um relatório com a identidade visual que a pessoa preferir ver e com os mesmos dados, com a mesma análise, com o mesmo cálculo, eu botar um relatório com fundo claro e outro com fundo escuro, ou com um eixo um pouquinho diferente porque determinado gerente só gosta de ver daquele jeito. Basicamente, dá para agradar a todos. Mas o principal passa por a gente ter feito o trabalho anterior muito bem feito, que é a camada da modelagem e escrita das expressões DAX que atendam às necessidades de cálculos para os números. Aqui a gente ainda pode ter um outro problema, tá? Que aí se aprofundaria muito mais, é que os visuais disponíveis para você adicionar na camada de relatório do Power BI, eles nem sempre atendem aquilo que você gostaria. Você gostaria de ter uma funcionalidadezinha específica, uma flechinha saindo daqui para ali, que simplesmente nem sempre é possível. Existem várias formas de você personalizar utilizando o Charticulator, Deneb, ou mesmo se você for uma pessoa de programação, mergulhar no Visual Studio e escrever o código da visualização do zero. Aqui tem muita margem para especialização, mas acabaria sendo a especialização da especialização, mas muita gente dá muito valor para ver no Power BI aquele gráfico que até então ele só conseguia fazer no PowerPoint, por exemplo. Beleza, a gente passou pelo núcleo duro, ETL, modelagem e visualização. A próxima componente é a forma de você distribuir esse conteúdo, fazendo tanto a automatização quanto a parte de governança. Essa é a primeira componente de tudo isso que eu falei que a Microsoft começa a cobrar pelos seus serviços. Até então a gente conseguia fazer tudo de maneira gratuita, utilizando os recursos da sua máquina. Porém, utilizar o Power BI Serviço nos traz muitas vantagens, pois é lá onde a gente consegue compartilhar o resultado da nossa análise de maneira segura para uma quantidade muito grande de pessoas. Além de a gente não computar mais na nossa máquina, que a gente sabe que o Power BI exige bastante da máquina no qual está rodando. Lá a gente consegue desmodularizar, ou seja, pegar o bloco do ETL e jogar no Dataflow, ou mesmo no Datamart, que é algo que está em preview na data dessa gravação. A gente consegue pegar a parte de modelagem e jogar no dataset. A gente pode pegar a camada de visualização e jogar em múltiplos relatórios. Por outro lado, se você tem múltiplos times construindo múltiplos relatórios para um mesmo público de cliente, você ainda tem a possibilidade de criar a aplicação, que eu chamo de praça de alimentação no nosso vídeo lá da
analogia com o restaurante, que é o ecossistema do Power BI. Tudo isso nos permite criar um fluxo de trabalho muito mais otimizado, permitindo inclusive times multidisciplinares, cada um fazendo a sua componente, cada um com a sua devida responsabilização. Tudo isso sem se esquecer do consumidor final, pois ele pode sempre analisar os dados mais atuais na interface que preferir, no computador, no tablet, dentro do Teams, no celular. Dá para ver que a jornada é bem longa, basicamente, como eu falei, um verdadeiro curso universitário. Porém, você não precisa ser excelente em tudo, você tem que saber o básico de tudo e se especializar naquilo que você é mais demandado ou tem mais afinidade. Uma coisa que eu sei é que o Power BI é viciante. Quanto mais você entrega, mais você é demandado ao ponto de você ter que sair da sua zona de conforto e ir se aprofundando um pouco mais. Mas uma coisa eu estou convencido, uma vez que o escopo é bem determinado e fixo, não muda com o tempo, a componente principal, onde traz mais valor agregado, onde os profissionais mais bem pagos estão, é justamente na modelagem. Saber escrever um DAX limpo de forma consciente é fundamental, pois ao escrever a expressão DAX, você determina o que você pode entregar para a visualização, determina como que as tabelas deveriam ou poderiam estar rearranjadas no modelo e, consequentemente, determina o escopo do ETL. Então, basicamente, após a definição do escopo, a modelagem é a etapa principal. Então, o que é que eu sugiro para quem está começando praticamente do zero? Eu sugiro você fazer um curso generalista. Pode ser qualquer um, gratuito, pago, não importa. Você vai saber o mínimo suficiente para destravar. Depois desse curso generalista, você tenta aplicar na prática, na sua realidade, para a sua empresa, os conhecimentos recém-adquiridos. Você vai ter dificuldades e, entendendo dificuldades, te facilita a direcionar quais dessas 4 componentes que a gente descreveu com detalhes seria o seu maior calo. E, entendo o seu maior calo em alguma dessas 4 componentes, vale sim você fazer um curso mais especializado ou mesmo buscar conteúdo na internet, tá? De novo, quando você paga um curso, você está pagando o tempo. Algo que foi pensado e estruturado para acelerar o aprendizado por parte do aluno. E depois de fazer esse curso especializado na primeira área que você elegeu como sendo a que você mais necessita, muita prática, outros problemas vão aparecer e daí sim, se necessário for, você vai tentando aprofundar e ir se especializando nas demais áreas. Uma coisa que eu levo como lema de vida, tá? Não deixe de ver pela milésima vez aquele tema, em especial aqueles temas mais complexos. Por exemplo, contexto de linha, contexto de filtro, calculate. Por quê? Porque tem 2 principais motivos, tá? O primeiro é que você de hoje tem uma bagagem muito maior e melhor do que você a primeira vez que ouviu sobre determinado conceito. Então você é capaz de enxergar exatamente o mesmo vídeo, o mesmo texto, sobre um olhar diferente e finalmente entender ou chegar mais próximo do entendimento desses conceitos mais complexos. O segundo é, se outra pessoa está falando sobre algo, provavelmente ela vai usar uma abordagem um pouco diferente e essa outra abordagem associada com a didática da pessoa pode fazer com que você de fato entenda esse conceito mais complexo, tá? Então, a combinação desses 2 fatores é muito importante para você de fato entender e quando o momento chegar, você de fato resolver o problema de maneira rápida. Muitas vezes projetos que demoram 1 mês, quando você olha para trás, depois de ter um entendimento melhor do lado do negócio e depois de ter um entendimento melhor do lado da ferramenta também, você seria capaz de refazer de maneira até mais otimizada esse mesmo trabalho em 2 dias ou 1 semana, por exemplo. Então, nessa jornada, a mensagem que eu passo para vocês é: sempre continue aprendendo. A minha começou em 2017 e ainda tenho muito mais para aprender. E o pouquinho que eu aprendi, eu tento passar para vocês através dos nossos cursos e dos vídeos que a gente oferece aqui no YouTube.